momentos em que nós todos paramos diante das reflexões oriundas do conhecimento da doutrina espírita para encontrarmos um caminho que com certeza dar-nos-ia a libertação da nossa ignorância. É o estudo metódico do conhecimento espírita. Por mais nós façamos a caridade necessita de autoiluminação. A caridade necessita de uma autorrevolução interior, para que na medida que estivermos realizando, nós sejamos tal qual a ânfora de tanto carregar perfume, um dia certamente ela estará impregnada. Nós também, através do exercício da caridade, de todos os dias, de todas as horas, de todo o trabalho realizado com amor, naturalmente que nós iremos lograr o desenvolvimento, a capacidade de entender que a caridade nada mais é do que o amor em movimento, todas as nossas ações. E é muito interessante nós, os espíritas, que comumente estamos à procura e vemos, principalmente no Facebook, vemos em outras colocações frases oriundas de uma modernidade incrível, conclamando o homem a uma reflexão de si próprio. Frases notadamente de elevação, de autoajuda. No entanto, nós todos já temos sopejamente fardo dentro do movimento espírita, através da literatura abençoada do médium Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, notadamente um homem histórico, marcou o movimento espírita no Brasil. Nós temos a grande oportunidade, a oportunidade máxima de conhecer a doutrina, que é o bojo, a sua estrutura em um Pentateuco espírita. Mas temos, posterior a isto, a grandeza da vida maior, superior, em apresentar para nós Francisco Cândido Xavier, um homem notável, um homem cuja sabedoria lhe era peculiar. Qualidades do médium, qualidades do homem, qualidades somente de quem tem um processo de evolução muito maior do que nós todos conhecemos, muito maior do que nós podemos imaginar. Passou por nós uma luz imensa, um farol guiando os passos dos seres humanos. Ontem falávamos das parábolas inenarráveis de Jesus, o amigo incondicional de nossas almas. Recordávamos da parábola no nosso dia a dia, na vida diária de todos nós, no estudo metódico para senhorearmos o conhecimento que há de conduzir o homem ao esclarecimento de si próprio. Mas é muito interessante que muitos de nós estamos sempre preocupados com o outro, acreditando que o outro é que precisa. Nós é que precisamos de autoiluminação interior. Nós é que necessitamos de buscar o conhecimento que há de libertar-nos de nossa ignorância. Não é da ignorância do meu companheiro, da minha companheira ou de quem comigo convive. Não, nós precisamos parar, determos-nos em nós mesmos, no autoconhecimento de nós próprios, porque quando a luz bafeja a consciência do ser humano, a luz precisa auto-iluminar-se. Há muitos anos apareceu no jornal Espírita, a Folha, de doutora Marlene Nobre. O indivíduo, ao adentrar no mundo espiritual, olha para si e está todo escuro,
e ele fica pensativo quando alguém afirma para ele: você passou a vida brincando e esqueceu de auto-iluminar-se. Passou a vida buscando uma pureza doutrinária nos outros e esqueceu-se de auto-iluminar. Você deitava o verbo inflamado numa comunidade de amigos, dava conceitos, incitava o grupo a diretrizes renovadoras, falava-lhes do caminho de redenção, abria-lhes portas de trabalho, mas automaticamente em nada as realizava. Então, meu amigo, trata de reorganizar-se e voltar outra vez à realidade da carne. A mensagem da doutrina espírita por si só basta. A compreensão do estudo da noite, das orações, das frases do médium Francisco Cândido Xavier, nós a teremos a mancheias em outros tantos livros catalogados, elaborados, para que nós tivéssemos a grandeza de conhecer o pensamento de Francisco Cândido Xavier. Muitas vezes a palavra de Emmanuel já bastar-nos-ia, mas as colocações oriundas do homem, do médium, do indivíduo que renasceu para brilhar a luz imorredora dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina espírita, como explica-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, qual a finalidade da religião? Conduzir o homem a Deus, reformado, melhorado, modificado, diferenciado. Em nenhum momento nós vamos encontrar na doutrina espírita alguém com o dedo em riste dizendo que nós precisamos ser santos, de forma alguma. O que precisa é com Allan Kardec que nós vamos reconhecer a afirmativa dos espíritos. Reconheces o verdadeiro espírito ou cristão pelos esforços que empreende para domar as más tendências. Somos nós, diante de nós próprios, exercitando todos os dias o dever de auto-iluminação interior. Nós temos aqui a colaboração do nosso amigo ao centenário de Chico Xavier, e vamos agora com a palavra Chico Xavier. Vamos agora com a palavra Chico Xavier. Pensamentos, frases, elucubrações deste homem notável, que acredito que muitos o conheceram. Quem teve a oportunidade de estar mais próximo somos nós, às vezes, que éramos mais enfermos. Quanto mais aproximamos da luz, representamos tal qual a mariposa que procura lâmpada para aquecer. Nós que tivemos, não por merecimento, mas por oportunidade de autocura, de buscarmos aconchegarmos diante da luz, tal qual faz a mariposa. Vamos aqui observando. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É interessante que a qualquer momento o codificador fora para a doutrina aos 53 anos de idade. Outros nascem no berço espírita, outros estão procurando a filosofia espírita. Há sempre um momento de nós, no momento exato da existência, construirmos, embora os problemas, as dificuldades, o homem velho que ainda habita em nós. Poderíamos afirmar: mas eu já estou na senectude, ao quebrado, cansado, eu não consigo mudar. Não consegue porque na verdade não quer. Todo mundo pode modificar-se. O homem que deseja imprime em si uma vontade, e ele consegue, ou qualquer um de nós, modificar a paisagem e começar a fazer agora um novo fim. Cada um de nós, em qualquer momento da vida, pode, como Santo Agostinho, aos 36 anos de idade, um livro belíssimo, Confissões de Santo Agostinho. Este homem que em uma encarnação mudou a vida,
de alcoólatra, doente, enfermo, com a moral abaixo daquilo que se pode imaginar, deu um salto na própria existência, entendendo, depois de um sono profundo, um sonho, e acorda com uma visão da vida como dantes jamais tivera. Todo mundo, e naquele exato momento, ele inicia uma jornada, uma empreitada. Quem conheceu Saulo através do romance Paulo e Estevão, vê-lo-á um homem de uma grandeza, de uma firmeza, onde Jesus calcou nele, elaborou nele, sobre ele, as bases do cristianismo. Este homem, de defensor da lei mosaica, mudou a história, mudou a vida e tornou-se Paulo um dos pilares, uma das colunas que nós podemos observar da Igreja Católica, que está na obra de Allan Kardec como um homem altamente iluminado. Nós vamos andando com Chico Xavier, vamos andando. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar a alguém é terrível, é impressionante. Agora, é muito comum no nosso movimento, em nós seres humanos, eu estou tão triste, fiquei tão magoado com as suas colocações, com a sua palavra, fiquei ofendido. Ora, só fica ofendido quem se permite ofender. Em primeiro lugar, é preciso parar para fazer uma análise. O outro tem a necessidade, e nós, de compreendê-lo. Porque cada um está num patamar na vida. Quem pode mais tem que dar mais. É portanto que o próprio Evangelho ensina: ao que tem mais, mais se lhe dará, e o que o pouco tem, até o pouco lhe será tirado, para acrescentar ao outro, para dar ao outro. Na vida tudo é assim. Nós vamos encontrar no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, 15º, sobre a fortuna, o indivíduo, o emprego da fortuna. E quando os Espíritos colocam que em dado momento o pai transfere aos filhos a fortuna, se Deus achar melhor dele retirar e dar a outrem, para que o outro faça progredir para a evolução da humanidade, dar-lhe-á, retirando do outro, porque a Deus compete o que a nós era dever de realizar. A vida é uma escola plena de ensinamentos. O homem não pode fazer ouvidos poucos. O homem não pode continuar com a visão que obnubila, que mancha, que escurece a visão ante a realidade de nós próprios. Nós somos convidados a todos os instantes em que estamos juntos na casa espírita. A doutrina espírita não é uma doutrina de martelar o indivíduo, ela abre o horizonte e o convite é nos feito. O convite é oferecido, mas não. Hoje qualquer indivíduo fica melindado, se melindra, e observemos nós, em 1864, quando o Evangelho segundo o Espiritismo veio a lume, Allan Kardec e os Espíritos do Senhor colocam no 20º capítulo da obra Trabalhadores do Senhor, quando o Espírito inicia: calai os vossos melindres espíritas, sufocai as vossas discórdias, para que a obra, não a nossa, porque nós não temos obra nenhuma, nós somos trabalhadores altamente devedores da lei, que pertencemos à lei de Deus, e é preciso que nós revolucionemos o nosso mundo íntimo, reconstruindo o posicionamento do homem atual, porque toda a doutrina está eivada de ensinamento de autoiluminação. Nós precisamos de nos autoiluminarmos, e quando permitimos nos ofender, eu fiquei magoado como médium e vou embora, é porque o médium, como diz Cornélio Pires, quando vê muito trabalho, dá no pé. O indivíduo é sempre assim.
O indivíduo, quando chamado à mediunidade, e tem que colaborar, e tem que vender ingressos, e tem que participar, e tem que ajudar na limpeza, tem que organizar as cadeiras, tem que fazer isso ou aquilo, diz o Cornélio Pires, o médium, quando vê muito trabalho, dá no pé, e é verídico. E a maioria que se deixa melindrar, ofender, magoar, porque alguém não lhe fez o que ele gostaria, porque ele gostaria de ser atendido como o rei da Pérsia, e não foi o rei da Baixada Santista, e não gostou, ficou ofendido, se magoou, melindrou. E é interessante que em 1978, Chico Xavier deu uma entrevista, e dentro da entrevista eu memorizei porque achei uma maravilha. O que fazer, Chico Xavier, com as pessoas que se dão o direito de melindrar nas casas espíritas? Devemos buscá-las, devemos ir em busca da nossa irmã ou irmão e trazê-lo de volta, reparando às vezes no suposto erro. Chico Xavier responde na íntegra: àqueles que se dão o direito de se melindrar, deixai-os melindrar-se. Cuidemos daqueles que estão trabalhando, valoremos quem está e deixa-o ir, porque ainda não está maduro o suficiente para compreender a própria doutrina espírita. Então a doutrina é um ensinamento vivo. Nós temos que nos preocupar com a qualidade e não a quantidade em si. A qualidade, o conhecimento, a orientação espírita, as bases. E nunca nos permitimos magoar-se com alguém a nos dizer ou dar-nos uma orientação. É preciso que nunca magoemos alguém. Nunca creamos que a palavra frontal será sempre aquela de autoajuda a alguém. Muita frontalidade é falta de educação. Eu aceito o mundo e os homens como eles são e continuo sendo eu mesmo. Chico Xavier era um homem notável. Eu cheguei a ler com ele em sua residência cartas de muitos oradores espíritas, dito entre o populacho, famosos, dizendo a ele que homem não deveria usar peruca, que homem deveria postar-se a tal coisa, que homem não escrevia em papel cor-de-rosa, que homem não usava camisa rosa, não usava camisa azulzinha, clarinha, que isso era coisa de senhoras. E o Chico a todos compreendia, a todos aceitava, continuando a ser ele sempre ele mesmo, sem titubear. Viajei certa feita para a cidade do Rio de Janeiro, de um ônibus, de minha cidade próxima, Rio Preto, e durante a viagem, pela madrugada, um problema no tempo em que se fumava, e o indivíduo tirou de um cigarro e foi fumar. O indivíduo ao lado fez uma pândega, criou um transtorno, chamou o motorista, parou o ônibus e ficamos por quase 40 minutos e o indivíduo intranquilo, enquanto não retirou o passageiro, que também não abdicava de fumar. À época podia. No entanto, meus amigos, o dito cujo do Senhor era um orador espírita. Um orador espírita, não posso dizer o nome, que a caridade não permite, mas ele, inflamado, as veias saltitavam e fez com que o homem saísse do ônibus. O homem tinha compromisso, só faltou o homem chorar diante dele, pedindo que pudesse continuar a viagem, que não iria mais fumar, mas ele exigiu perentoriamente que o homem dali se afastasse. Nós vamos vendo com Chico Xavier: eu aceito o mundo e os homens como eles são e continuo sendo eu mesmo. Na cidade de Pedro Leopoldo, quando nós fomos escrever um livro, Chico Xavier em Pedro Leopoldo, encontrei uma senhora já com 90 anos e contou um fato inusitado. Chico Xavier, que não ia há muitos anos a Pedro Leopoldo, lá aparece e encontra da casa de suas irmãs, onde ficava, uma outra senhora que dizia: olha, quanto tempo não a vejo, venha cá, vamos tomar um café.
e me deu um abraço. Ela disse: não vou, não posso, você sabe o meu problema, eu não posso. Olha o que é isso. Venha cá, me dê um abraço, o seu abraço me faz muito bem. Ela disse: não posso, você sabe que eu fumo cigarro de palha, e hoje eu fumei demais e estou fedendo cigarro de palha. Ele olha para ela, com um sorriso nos olhos e na alma, afirma: ah, minha amiga, quisera eu poder fumar como você fuma, mas o meu pulmão é tão fraquinho e eu sou tão doente que nem fumar eu posso. A grandeza deste homem, ele se rebaixou para elevar aquela mulher que tinha o hábito de fumar, mas a alma era algo iluminada. Os problemas iriam aparecer, porque cada um de nós é responsável pela nossa vida. Às vezes o indivíduo é martelado a pau para que não fume porque não pode trabalhar, quando Emmanuel, em um livro chamado Irmão, coloca numa mensagem: o teu silêncio faz mais barulho que uma trovoada inteira. Então muita gente que às vezes acredita que silêncio é oração. Não é. Tem muita gente quietinha com a mãozinha posta e o pensamento é um diabo ardente. É um diabo ardente. Ele viaja, ele some com o pensamento, criando em torno de si aquilo que o livro dos Velhos coloca, o fenômeno de ideoplastia. Então, às vezes, a alegria contagia o canto na casa espírita, como nós vimos aqui, quando o Sérgio cantava, uma pleia de espíritos iam auxiliando a todos nós, das notas, da harmonia, de cada nota, de cada envolvimento do canto. As energias iam todas transmutando-se em energias salutares. Tudo isso faz bem ao homem, ao indivíduo. Vamos acompanhar Chico Xavier. Tenho aprendido com os benfeitores espirituais que a alegria é a doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Às vezes, a alegria que nos está faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Meimei, ela tem uma página belíssima para o Chico Xavier: não aposentes o teu sorriso, não deixes de alegrar outros tantos corações que margeiam as dificuldades e as dores que lhe batem a alma. Se você é aquele capaz de cantar alegria na alma do amigo caído e que carece do seu auxílio. Então nós todos somos convidados constantemente. Quando o Chico fala que nós podemos dar alegria aos outros sem tê-la para nós, qualquer um de nós pode, no esforço gigantesco, sair do nosso ostracismo, do nosso egoísmo e fazer alguém feliz. Os palhaços da alegria, como é conhecido hoje no país inteiro, na América, na Europa, que vão visitando os hospitais de todo o mundo e levando alegria. Todo o tratamento de quem tem problemas oncológicos, o indivíduo eleva o nível de serotonina, fica mais equilibrado, emocionalmente mais feliz. E agora, há mais de 5 anos ou 8 anos, a América adota que se possa entrar cães para brincar, lamber as crianças, e as crianças auto-imunizam-se muito mais rápido, ganhando saúde. Então, a alegria, qualquer um de nós a pode dar. O que nos falta é justamente a alegria de ver o outro feliz. Coloquemos-nos na posição do outro. Quem é que não gosta de um aconchego, de um acalento, de uma visita de Sérgio Santos e de Marlene? Quem é que não gosta? Meu Deus, se eles pudessem, só fariam isso a vida inteira, mas são pais de 11 filhos, não é brincadeira, é uma luta imensa. Mas se pudesse, eu teria toda semana em Botuporanga cantando, para que eu pudesse acordar feliz mais do que acordo. É uma maravilha. Então quem é que não pode visitar um lar de idosos, onde a família coloca lá o idoso e esquece do idoso? E os netos só vão visitar os idosos
quando o idoso ainda tem muito dinheiro no bolso. Mas quando está fazendo xixi perna abaixo, está sujo na fralda, ninguém nos visita, ninguém nos olha, ninguém mais quer ver. Qualquer assunto, vovó está muito chata, repete tudo, nós vamos repetir o dobro. Nós vamos ficar numa cama, às vezes, muito mais tempo que o nosso avô ou a nossa avó. A alegria, meus amigos, qualquer um pode dá-la, mas é preciso que eu queira dar alegria aos outros. É preciso que eu compreenda que aquela senhora que está com Alzheimer, ela ouve as minhas palavras, ela ouve a minha voz, mas não pode articular, mas ela pensa, ela queria falar, ela queria dizer. Então, como Chico Xavier, os benfeitores espirituais, de que a alegria é a doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Então, é com Chico Xavier que a vida ganha notoriedade. A vida é mais importante que a verdade. A verdade deve ser dosada na farmácia do conhecimento. A verdade que fere é pior que a mentira que consola. Entenda quem puder. Em Portugal, com todo respeito aos nossos amigos portugueses, e eu também sou português, inclusive naturalizado, mas há uma frontalidade brutal. Eles acreditam que ser frontal é poder dizer tudo. Isso é falta de educação, porque nós podemos dizer as coisas sem ser frontal. Não, eu sou assim, mato a cobra e mostro o pau. Eu sou assim. Comigo não tem leu, escreveu, não leu, pá, eu arrebento a cabeça em 2 segundos. Comigo eu tiro de letra. Mas a vida não é assim. Isso é uma autêntica falta de educação. Emmanuel tem um livro, Chico Xavier tem um livro que é de Emmanuel, chamado Pronto Socorro, e tem uma colher na capa. Uma dose de verdade para alguém mata o indivíduo. É preciso saber falar, é preciso saber conversar, é preciso um momento exato em que nós podemos falar a outrem o que pode estar ocorrendo. E há tantas maneiras de dizer um não sem ser agressivo. Há tantas maneiras de dialogar sem causar no outro um ferimento. Porque se eu tenho condições de suportar, de entender, de compreender, o outro não tem. Então uma dose de verdade, ela deve ser dosada na farmácia do conhecimento. Deve ser dosada. Jesus poderia responder a Pilatos quando ele pergunta sobre a verdade. Ele poderia, mas calou-se diante do homem. Quando chamado de bom, bom é só o meu Pai. Então é impressionante que toda a doutrina está eivada no conhecimento libertador. Nós precisamos de mais estudo, de mais vivência, mais na prática, no uso. Agora, aonde nós vamos usar? Aqui, com o Sérgio e Marlene cantando, dando um show, e todo mundo querendo amar, saindo daqui com vontade de vomitar e nem descer as escadas? Uai, é assim que nós estamos. Uma noite como essa, ninguém nem quer descer escada, nós queremos vomitar, porque todo mundo quer amar, todo mundo fica impulsionado. Naturalmente, o número de entidades benfeitoras, de espíritos altamente elevados, nós queremos amar, nós somos contagiados pelo amor, mas ao chegar no automóvel, meu bem, o que foi, querido? Vira à esquerda, está calada, eu estou dirigindo. Acabou o amor, acabou a nobreza, acabou a presença adorável dos espíritos. Somos nós próprios. Então isso, meus amigos, é muito raro. Nós ainda precisamos olhar por nós mesmos. Nós precisamos nunca nos afastarmos de nós mesmos, porque nós precisamos constituir-nos um dia em as cartas vivas do Evangelho, cartas de boa apresentação. Eu vinha viajando com uma amiga minha
que ficou de apanhar o marido na estação rodoviária e não o apanhou, ela esqueceu. E de repente ela desligou, nós estamos conversando, eu e ela, e de repente ela esqueceu de apanhar o marido na rodoviária. E o telefone estava desligado, e o telefone toca, e ela diz: ai, o meu marido, eu já esqueci tantas vezes. Coitado. E ele tranquilo, sereno: não, amor, volta, eu te espero, querida. Então isso é magnífico. Isso é magnífico. Ela volta, mais de 20 quilômetros de apanho, marido. Eu fiquei olhando: meu Deus, se um dia eu for assim, eu me caso, eu vou ficar errado. Vamos ver o próximo. Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si próprio. Olha, meus amigos, eu tive a felicidade de estar mais ao lado do Chico Xavier. Não vivi com ele, nem tive 30 anos, 40, como tem o Sérgio e a Marlene, de convivência. Foram meses, anos de convivência. Ele dormia 2 horas, 3 horas por noite, um temperamento forte. Quando ele dava ordens a Dona Dinorá ou a Enói, damas de companhia da noite, e eu dizia: ele está ressonando, Dona Enói, deixa eu dormir, Deus me livre. Se eu não acordo na hora que ele me pede, ele me dá uma espinafrada, porque ele estar continuando. Ele levantava, continuava. Na sua casa tinha uma sala chamada Correio, e ele fazia correspondência pelo mundo inteiro. 2, 3 horas de repouso. E Chico Xavier não tinha tempo. Quem mais sofre no mundo é quem mais tempo tem para si mesmo. Mas é para pensar. Ai, que frase linda. Não tem beleza. Tem que ter atitude. Nós temos 24 horas no dia. 24 horas no dia. 8 horas para repouso, que é muito. 8 horas para todos os afazeres da vida. Higiene, barba. As mulheres uma lancôme, um creme, um penteado, uma unha, uma francesinha. Não é fácil. Agora uma unha vermelha e 6 pretas, moderno. É interessante. Agora tudo, são 8 horas, é muito tempo. Quem é de nós que leva 1 hora comendo? Ninguém. É uma correria entre a televisão e a comida, televisão e a comida. E nós vamos perdendo os valores nobres de sentarmos, dialogarmos. Como é que foi o seu dia? O que você fez, meu amor? Que acabou isso tudo? Isso é preciso resgatar. O tempo é valioso. E 8, tempo para o trabalho. Agora de sábado, domingo, mais tempo temos ainda para realizar as coisas boas. Há uma mensagem de Albino Teixeira para o Chico Xavier, intitulada Férias Espíritas. A maioria dos espíritas detesta a mensagem, porque ele afirma, é verdade, o povo não gosta, porque o Albino Teixeira, através de Chico Xavier, que é a maior antena psíquica e é a realidade da vida, convida-nos que de férias visite um lar de idosos, faça uma visita ao sanatório. Quem é que vem à praia no Rio de Janeiro ou em Santos e vai visitar um lar de idosos? Mas nunca na vida. No entanto, ele faz o convite para uma reflexão. O dia inteiro virando camarão na praia, tira 1 hora, 30 minutos e visita um lar de idosos, fala-lhes com ternura, diz-lhe da grandeza da lei de Deus, do amor de Deus, das belezas da vida. Então tudo isto é importantíssimo. E caminhando com Chico Xavier, nós vamos encontrar, em matéria de dinheiro, é preferível que me falte 1 milhão a que me sobre 1 centavo. Quando ele disse isso, é porque foi indagado porque dava dinheiro aos pobres. É interessante, mas que o Chico Xavier recebia, vamos colocar na moeda de hoje, 10 mil reais, 50 mil reais. A pessoa chegava e dava para ele.
Tanto é que ele recebeu 3 fazendas enormes, e no ato de receber, dava-as todas, nunca ficou com nenhuma. O Chico Xavier era um homem notável. Recebia $20.000 e doava em seguida para as instituições. Dona Aparecida do Pênfico tem uma fazenda enorme, ele que doou. E outros tantos. Colônia Santa Marta recebia dinheiro quando precisava, e Chico Xavier fazia um telefonema. Agora, todo mundo que estava junto dele recebia dinheiro, porque ele ganhava dinheiro, e ele nunca deixou que sobrasse um centavo daquilo que não lhe pertencia, e do seu salário ainda ajudava as instituições de beneficência. Uma vez ele deu um cheque, e está guardado até hoje para a obra em Votuporanga. Lembrou-se um homem incrível, que com pouco fazia muito e nunca lhe faltava nada. Tivemos uma tarde no domingo almoçando, vi as panelas, eu sou cozinheiro, vi as panelas, o rabo do fogão, vi aquela comida e pensei, vamos comer aqui umas 8 pessoas. Comemos em 32 pessoas, não sei como, e eu sou gordo, não é brincadeira. Mas, meus amigos, não sei como, mas comemos 32 pessoas, e ele serviu a um por um, deu a sobremesa e fartou comida para quem pudesse chegar. É incrível. Todo mundo que chegasse tinha um prato de comida. Dinheiro. Na casa dele tinham 10 pratos de carne moída ou ralada, como chamam boi ralado, 10 pratos de água, 10 pratos de leite para os gatos da vizinhança que vinham comer ali. Olhai as aves dos céus, que não semeiam, não plantam, entretanto Deus dá-lhes de comer. Chico Xavier dava de comer a quem fosse. Este homem é inenarravelmente belo. Vamos andando para... A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Ei, meus amigos, isso daí é um chute na canela. Quem tem a consciência desperta e sabe o valor do tempo de ficarmos perto, ninguém está falando em santidade. Não vê o Faustão, não vê o Luciano Huck, ninguém está falando disso. O Leão Lobo, ninguém está dizendo disso. Mas a consciência do tempo perdido. Nós precisamos tirar horas para isso, para aquilo. Ninguém está isentando de uma pescaria, ninguém está isentando de nada, mas lembrar dos valores nobres, patrimônio, a alma imortal, construções para o futuro que nos aguarda, valores que ninguém tira de nós, que a traça não corrói, a ferrugem não carcome, é patrimônio, a aquisição que o indivíduo, que o ser humano faz através dos erros. Todos nós poderemos ter um patrimônio, e quando, olha, quem é de nós aqui que não quer retirar um dinheiro? Vai ao banco, quem o deposita e saca a hora que desejar, mas quem não deposita, como é que tira? Não tira. Então a mesma coisa está em relação à vida espiritual. O patrimônio de ordem espiritual, nós precisamos conquistá-lo, forjar, construir, edificar. Quando oramos a Deus, Senhor, tem-te de mim piedade, eu careço, Senhor, de um socorro. Se você tem, fique tranquilo, a misericórdia dar-lhe-á aquilo que merece. Ao que tem, vai receber. Ao que não tem, não recebe. A lei de Deus é uma mecânica, é como a matemática. Você tem 2 mais 2, seguramente terá 4. Mas se você não tem nada, não tem como somar nada. É preciso que nós atendemos para o valor do tempo, onde nós vamos observar agora outra questão. A felicidade não entra em portas trancadas. O homem precisa desenvolver-se.
Cada um de nós precisa do autoconhecimento. E não é apenas o autoconhecimento de balela, não. Eu sou filho de Deus perfeito, Deus dá-me-á. Não. É preciso que nós desenvolvamos. É preciso que cada um auto se conheça. É por isso que no livro dos Espíritos nós vamos encontrar a assertiva de Santo Agostinho: fazei como fazia na minha encarnação última. Passai em revista todo dia a quem eu ofendi, não deveria ofender, a quem eu deveria ter ajudado e não ajudei, a quem eu respondi mal e não deveria ter respondido, a quem eu deveria ter ajudado e não ajudei. Como nós estamos nos portando em relação a tudo na vida e permitir. Mas tem pessoas que não. Elas dizem, porque tem a famosa síndrome da Gabriela: eu nasci assim, ou assim. É ignorância, completamente ignorante, porque ninguém nasce assim, morre assim, a não ser que seja turrão e queira continuar assim. Porque é tão gostoso você acordar de manhã e dizer: olá, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Dormiu bem? Eu tenho um amigo que é impressionante. Eu tenho que ir à cidade, eu moro num bairro, e quando ele me chama, porque eu preciso ir a algum local para assinar os documentos, ele diz: olha, pelo amor de Deus, não pare na rua, não vá perguntar pela tia, pela sogra, pela avó, pelo cachorro ou pelo gato. Pelo amor de Deus, nós temos que ir e voltar. Eu digo: então não vou com você. Você me dá o documento e eu vou sozinho, porque não tem como você encontrar alguém na rua e dizer: não fala nada. é tão gostoso lá, como vai a senhora, tudo bem? E a sua tia melhorou? Melhorou? Que bom, felicidade. Você está bom? Que ótimo. Olha, procura um médico, uma biografia, uma maravilha. Ó, legal, tudo bem, legal, ótimo. E assim vai a vida. A felicidade não entra em portas trancadas. O homem tem que predispor-se. A mulher, quando diz: meu bem, vamos conversar? Ó, querida, tranquilo, quando você quer. Agora? Ótimo. Mas não é para o ano que vem, é agora a conversa, o diálogo. Ah, lá vem você com a conversa outra vez? Não, não é outra vez, é necessidade. André Luiz explica-nos no livro Nosso Lar: quando o diálogo escasseia entre o cônjuge, inicia-se a bancarrota do matrimônio. Ele que diz, ele que afirma, o espírito de alta envergadura. Toda a obra do Espírito André Luiz é calcada pelo Espírito da verdade, toda ela alicerçada pelos instrutores da vida superior. Quando a falta do diálogo escasseia entre o cônjuge, inicia-se a bancarrota do matrimônio. É preciso, em todas as relações, nós lembrarmos disso. Vamos andando. As pessoas que têm vindo com maior frequência até mim, queixando-se da vida, são pessoas que nunca moraram em barracos, nunca passaram fome e nunca estiveram doentes sem que tivessem dinheiro para comprar remédio. Na verdade, meus amigos, nós temos uma vida maravilhosa. Ah, mas você não sabe o que é ter uma mulher. Já tive a outra encarnação. Ah, você não teve um marido. Já tive também marido. Ah, você não quer saber viver com uma sogra. Já tive sogra. Todo mundo tem sogra. Até Adão teve sogra. Todo mundo tem sogra. O que é importante é aprender. É aprender. Na vida, lembremos-nos sempre, coloquemos-nos na pessoa do outro. Já que imaginou, ou já imaginamos nós, uma mulher quando nos procura na instituição, atende o telefone, pode atender, fica tranquilo, não se atende. Meus amigos, prestemos atenção, uma mulher procura-nos. Uma mulher procura-nos. Você olha no pé da mulher, está esborrachado, os dedos são enormes, a unha já tem uma curva para baixo. É uma filha de Deus, é nossa irmã. Ela nunca pôs uma sandália nos pés, nunca pôs uma moleca nos pés, nunca colocou. Ela tem que arrumar alimentos para que a criança possa comer e
de sedentar. A roupa é comprada no bazar da pechincha da obra e custa R$5 uma blusa ou um vestido. E ela tem que pechinchar, porque 5 vai faltar dinheiro na medicação, porque os nossos postos, o governo nosso, que eu não tenho nada a ver com isso, mas a vida é assim. É muito difícil. Então todas as pessoas que lamentam, reclamam, é porque elas compram a hora que for preciso. Qualquer um de nós aqui presente, se tiver um problema à noite, na madrugada, e levamos ao médico, nós vamos e compramos a receita, seja o que for. Mas o meu filho não pode tremer de febre ou ter uma convulsão. Ah, meus amigos, as nossas crianças têm convulsão pela febre alta, porque a garganta está tomada e a medicação do posto, esse remédio com tarja amarela que não vale nada, ele prejudica a criança, e a criança aumenta a febre e tirita, tendo uma convulsão. A vida não é brincadeira, não é fácil. Então nós precisamos, ao lembrar de reclamar disso ou daquilo, qual é o ensinamento da nossa doutrina, qual é a estrutura básica da nossa doutrina. Podemos cada um de nós tornar-nos em as vivas presenças da caridade, no amor em movimento, socorrer alguém, falar, pedir para alguém e auxiliar ao outro para que o outro também tenha o necessário para viver, nem mais nem menos, o necessário. Uma madrugada na residência de Chico Xavier, eram as 3h20 da madrugada, nós falávamos alguns assuntos e repentinamente ele disse: vou ter que sair. Você pode acompanhar-me? Naturalmente. 3h20 da manhã, eu estava mais curioso que moça nova. E aí então ele chamou um táxi, o taxista encosta a porta e saímos. Parou lá na farmácia e eu aguardei no automóvel. Ele veio com 3 pacotes e fomos a uma residência. Entramos, ele atendeu, uma alegria, 3 e tanto da manhã, 4h15. Ele levando o medicamento porque a entidade veneranda procurou, dizendo: é preciso levar remédio. A criança tirita de febre e ele a todos ia socorrendo. Uma outra noite, numa madrugada, este homem, uma madrugada fria, o Uberaba é muito frio às vezes, os mineiros são calorosos, mas a madrugada era fria. Ele saiu também à noite, foi levar cobertor a 12 famílias, porque tinha ganho. Nós, é muito interessante como nós somos, né? Minha mãe é linda, maravilhosa, tem 81 anos, mas ela guarda cobertores para o inverno do Polo Norte. Fala: Julieta, vamos dar o cobertor? Não, se vier o inverno. Mas não vai vir, Julieta. Não, tem que guardar. Aí temos um sapato para a chuva, para o sol, para a lama, botas para a terra, bota para isso. E somam-se mais ou menos 45 pares de sapato. No nosso vizinho ao lado, nem sequer um par de sapatos tem para os pés. E Emmanuel tem uma outra mensagem belíssima, essas outras crianças. E ele afirma: uma fita a menos na roupa do seu filho vestirá uma criança. Mas nós precisamos pensar em tudo, porque tudo na vida é um ensinamento. De cada tombo tiramos uma lição, de cada tombo nós tiramos um ensinamento. Vamos caminhando, porque a noite é longa. Há quem pense que eu tenho problemas de solidão. Ao contrário, tenho 2 grandes companheiras inseparáveis, angina e catarata. Meus amigos, ele sempre tem e tinha uma palavra diferenciada. Nós gritamos: esse olho, essa porcaria que eu não enxergo. Foi no SUS, o SUS é uma porcaria, não vira nada. Era para operar o olho esquerdo e colocar a lente esquerda, operou o esquerdo e colocou a lente direita. Eu não aguento mais, isso não é vida. E ele, desde que nasceu, carregava o problema das vistas e sempre soube compreender. Ensinamento, maturidade, equilíbrio. O que é que a doutrina quer de cada um de nós? Maturidade para com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, conhecimento de nós próprios. A dor ensina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é uma bênção que Deus
anuncia aos seus eleitos. É preciso, quando sofreres, não gritar igual um cabrito berra. Não, a dor significa alguma coisa. O que está querendo? O que é que acontece comigo? Por que é que eu estou sofrendo? E nós encontraremos uma equação, porque a vida é matemática plena. Se nós quisermos solucionar o problema, nós encontraremos. O duro é querer resolver o problema, quando às vezes existe de cada um de nós uma força, uma experiência, e muitas vezes nós não queremos usar. O choro que vive na preguiça, esquecendo o trabalho, não é mais choro, é perturbação. Tem muita gente que chora na preguiça, esquecendo de trabalhar. É preferível reclamar do que modificar-se. A pessoa cria o hábito de reclamar, ela cria o hábito de dizer que a vida está uma porcaria, que eu não aguento, que eu não melhoro, meu marido não sai do bar, meu marido é assim, meu marido sabe, minha mulher é assim, é cozida, é estufada. Mas o choro não é mais choro, é perturbação. O indivíduo fica envolto no marasmo das ideias negativas e acaba por perturbar-se, não desenvolvendo a sua própria capacidade. E nós, que às vezes temos um compromisso, logo é muito comum: olha, eu queria ir ao centro, mas tem alguém que não me deixa. Ela sempre quer computar o indivíduo, o ser humano, para alguém desencarnado, quando na verdade somos nós, os próprios complicados, enrolados. Mas sempre, se puder jogar no outro, é muito mais fácil. Eu quero, mas eu vivo nesse choro porque tem um irmão que não me larga. De forma alguma. É preciso modificar a faixa mental nossa pela posição de quem ora auto-iluminando-se, de quem trabalha higienizando a mente, o psiquismo. O labor-terapia, adotado hoje nos hospitais psiquiátricos ou nos hospitais escola para auxílio aos nossos irmãos, é a melhor terapia, mas é preciso grudar no serviço, cansar, suar, transpirar, do que apenas ficar fazendo coisas que não cansam o indivíduo ou que não ocupam a mente para o indivíduo. A vida, na realidade, toda doença do corpo é processo de cura para a alma. Todo processo de doença no corpo é processo de cura para a alma. É onde vai expurgar, o indivíduo vai libertar-se. Eu ouvi do Chico Xavier certa feita que um espírito, que eu não posso dizer, porque ele também assim dizia, que nós devemos respeito para com os nossos irmãos, altamente endividado diante da lei de Deus, já estava pela 8ª vez, isso em 1998, estava pela 8ª vez reencarnando em corpos todos deformados, para expurgar do perispírito os resíduos ainda tóxicos que ele ainda havia armazenado, e que no futuro teria um corpo saudável com condições de aí encetar o retorno a um trabalho de renovação interior, aí ter condições para o processo diante da lei de libertação. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Isso é difícil. Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. É chegado o momento em que nós todos precisamos aferir valores. O conhecimento, dizem os Espíritos, e diz Paulo, que o conhecimento incha e o amor edifica. É preciso entender que na vida é preciso compreensão. A vida ela exige de nós mais compreensão do que conhecimento. Compreensão para com a ignorância do outro, para com o retardo do outro, para que a falta da compreensão do outro não nos possa modificar as nossas conquistas, que não possa nunca tirar-nos do caminho de autolibertação. Mas é quem ama pode muito mais,
Porque quem ama consegue entender o outro que ainda não logrou alcançar o patamar. Na briga de Tiago com Paulo, a época narrada no livro Paulo e Estevão, Pedro é que apacentava sempre Paulo e Tiago. Quando Tiago estava numa posição genuflexas e Paulo ficou indignado, Pedro, que amava mais, conseguiu apaziguá-los e, pela atitude do outro, foram salvos de um problema que eles iam acontecer. Então a vida exige de nós mais amor do que conhecimento, mais integração de nós mesmos, ou entrega de nós mesmos à obra do bem, à obra da doutrina espírita, que cada um de nós a deve realizar. Chico Xavier, notadamente, seguramente, é um homem de uma grandeza estrelada, de uma capacidade inenarrável de nós termos na íntegra uma apreciação de quem realmente fora Chico Xavier. Mas tudo que ele passou foi para nos ensinar o nosso crescimento e as nossas conquistas diante da vida. Cada um de nós é preciso realmente assenhorear-nos o conhecimento de que quem pode auxilia quem não pode, quem conhece auxilia quem não conhece. A nós que estamos conhecendo a doutrina, nós devemos, por excelência, auxiliar o ignorante, permitir que com a nossa atitude ele encontre um caminho libertador amanhã. É impressionante a grandeza do Chico Xavier. Em esses momentos da vida, nós não podemos olvidar ou esquecer, colocar no desengano das nossas condições. Cada um dará aquilo que pode, mas não podemos esquecer que nós somos detentores do conhecimento espírita, da lei de causa e efeito, ação e reação, que somos nós os construtores da nossa felicidade ou da infelicidade. Vai depender de cada um de nós o parâmetro que queiramos dar à nossa vida. Se nós estamos juntos, é porque a lei nos colocou junto. É encantador viver ao lado do fulano e da ciclana. Seria magistral conviver com Beltrano, mas a vida não me colocou lá, colocou-me na minha família. É aonde eu devo florescer, devo frutecer, para que colhamos juntos as experiências, as mais belas e venerandas lições. Ninguém está junto de alguém à toa, porque a lei é perfeita, coloca-nos sempre junto daqueles com os quais podemos conviver e aprender. E naturalmente nós, os espíritas, se temos mais conhecimento, muito mais daremos com a palavra Chico Xavier. Em qualquer momento da vida, o que faria Chico Xavier? E façamos também, porque se Jesus se constitui em O Livro dos Espíritos, na pergunta que Allan Kardec faz e os Espíritos respondem, que o modelo e guia é Jesus, que para nós é o exemplo maior, mas nós podemos conviver com Chico Xavier, que ensinou-nos o caminho redentor ou o caminho da redenção. Que nós então passemos a compreender melhor a doutrina espírita e usá-la em benefício nosso próprio, de autoiluminação e de autolibertação das amarras, das feias da ignorância. Porque se cada um de nós renovar a si próprio, o mundo ficará melhor do que tentarmos renovar o outro, quando ao outro depende dele única e exclusivamente a autoiluminação. Sejamos nós os que proponham sempre a autoiluminação. Paz, hoje e sempre. Muito obrigado a todos.